Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal e se inscreva no meu canal alternativo se você está no meu canal principal, porque o YouTube dá mais engajamento para ele, gosta mais dele. Então lá tem vídeos exclusivos e se tornará futuramente no mesmo nível, ou vai se tornar o canal principal, tá? Então peço que você se inscreva, tem o link na descrição e vamos aqui à nossa aula Candlestick sobre o padrão de continuação, linha separatória de alta, né? Nós fizemos lá, última aula, linha separatória de baixa, padrão de continuação de baixa. Esse aqui é o inverso da continuação de baixa, a linha separatória de baixa. No caso é a linha separatória de alta. Então, vamos aqui primeiramente considerar o contexto para determinar que o candlestick tem alta probabilidade de funcionar. Então você precisa de uma estratégia, você precisa de uma metodologia. Metodologia envolve padrões, conjunto de padrões, uma série de regras, gerenciamento de risco também, né? Toda uma metodologia tem vários parâmetros ali para você utilizar. E nessa metodologia você vai determinar contextos como, por exemplo, início de tendência de alta, então tende a bombar. Continuação de tendência de alta, porque a probabilidade é continuar aí a alta. Correção, né? Início de tendência de baixa, continuação de tendência de baixa aqui, né? Correção de tendência de baixa, mas vai continuar a tendência de baixa. Veja que são contextos. São contextos dos quais nenhum candlestick sozinho, unilateralmente vai determinar. Contexto só é possível determinar por meio de métodos e estratégias. Então você precisa de um método, de uma estratégia, precisa comprovar uma estratégia, precisa testar com dinheiro real a estratégia para ver se funciona. Eu tenho uma estratégia que funciona para determinar o contexto, que é o método Ultimate Eagle Signals, que é 100% gráfico. Serve para análise fundamentalista, para você ter o timing correto para entrar na operação, e serve para fazer trade. Entre em contato comigo para fazer o meu curso e aprender esse método, tá? Mas você pode usar qualquer método, inventar um método, etc. Então, dentro desse contexto que vai ser determinado pelas ferramentas estratégicas, você tem o padrão linha separatória de alta. Então, a linha separatória de alta, ela indica continuação do movimento de alta por mais tempo. Então, você tem uma onda de alta. A linha separatória de alta ocorreu, maior aumenta, né, a dimensão dessa onda de alta que está predominante. Mas dentro de um contexto de tendência de alta, a linha separatória de alta pode indicar continuação para que esse contexto se expanda. Então, o contexto é de tendência de alta. A linha separatória de alta ocorrendo aqui gera força para essa condição, onde o contexto já indicava que subiria mais. Então ele é validado para isso ocorrer, porque a linha separatória de alta ocorreu aqui, né? Por exemplo, você está aqui numa tendência de alta. Tendência de alta que acabou de começar. Daí ocorre aqui nessa onda de alta, que é a onda inicial, a linha separatória de alta. Então ele não apenas indica que vai estender um pouco o tamanho da onda, mas gera força para esse primeiro padrão e antecipa uma série de movimentos altistas, de ondas de altas maiores do que as ondas de baixas, né, o zigue-zague ascendente. Esse padrão que já indicava força para a tendência de alta continuar, vou colocar em azul aqui que é o pivô de alta, né? No início da tendência de alta, quando ocorre um pivô de alta, que é essa figura, no início de uma tendência de alta, se ocorre a linha separatória de alta aqui, esse pivô de alta ele fica mais forte. É o que eu sempre falo do Marobozu, né? Ocorreu aqui o Marobozu positivo, dentro dessa onda de alta, não somente será um indício de que o preço ele vai subir um pouco mais depois dele, mas ele gera força para esse padrão que é responsável ou ajuda na psicologia de formação de um padrão mais extenso, maior. Então a linha separatória de alta também vai corresponder a essa condição.
Mas principalmente a linha separatória de alta, ela tem ali uma função boa durante o meio da tendência de alta que tende a continuar. Ocorre a linha separatória de alta, ele funciona como aumento de probabilidade, como padrão de continuação de alta. E ele está aparecendo justamente num ponto de um contexto que indicava já uma continuação de alta. E a linha separatória de alta ocorrendo aqui indica, por conseguinte, né, mais força aí para continuar esse movimento altista. Então existem vários contextos, né? Vocês têm que aprender um método completo, entender, analisar o mercado e o preço. E você tem que encaixar o candlestick dentro do contexto para que o mesmo funcione. Senão, ele não vai funcionar, ele vai falhar. Quando ele estiver contra o contexto, ele tende a falhar. Vamos aqui então à descrição e psicologia do padrão explicado. Então a gente tem, primeiramente, o padrão ele é formado por dois marubozus. O que é o marubozu? É um candle cheio com sombras pequenas. Né? Candle cheio com sombras pequenas, superiores e inferiores. É o marubozu, positivo e negativo. Só que o marubozu ele tem a característica de ter um candle cheio e ele é o mínimo, é o dobro do mínimo para fazer o retângulo na vertical. Então vamos aqui explicar isso aqui para vocês entenderem. Isso aqui é um quadrado, é um candle de indefinição, né? É um candle de indefinição. Para ser um retângulo tem que ser um pouquinho maior, então ele fica um pouquinho maior assim, é um retângulo. Então o mínimo para ser um retângulo seria essa terceira condição. Duas vezes isso seria o marubozu. Isso aqui eu chamo de mini marubozu. Não é tão válido assim, porque ele já está na forma de retângulo. Quando é duas vezes o mínimo para fazer um retângulo, daí sim a gente tem o marubozu clássico. Tá? Então é assim que você mede quando ocorre um marubozu clássico. Tá? O marubozu positivo, ele indica pressão compradora extrema, então em suportes. Ele tende a fazer o preço, a intensificar o suporte, o preço subir. Em resistência, ele tende a romper a resistência, né, e fazer o preço bombar acima da resistência. Numa onda de alta, se ele ocorre, ele tende a estender o tamanho da onda de alta. E é claro, se ele ocorre em certos contextos, ele pode aumentar a probabilidade desse contexto, como eu expliquei no comecinho ali, com relação à linha separatória de alta. Tá? O marubozu negativo aqui, né, se tem um suporte, o marubozu negativo tende a aniquilar ou massacrar a força do suporte para o preço cair mais. Se ele ocorre em uma resistência que tende a fazer o preço ir para baixo, o marubozu negativo ele valida a força dessa resistência para derrubar ainda mais o preço. Em uma onda de baixa, ele tende a estender, né, o tamanho dessa onda de baixa, ou dentro de certos contextos de baixa, para gerar mais ondas de baixa, continuação de tendências de baixa. Em certos padrões, se ele entrar ali dentro, ele aumenta a força desse padrão. No caso de um pivô de baixa, né, quando confirmou o pivô de baixa, fez o marubozu, consequentemente você tem esse pivô de baixa mais forte porque ele confirmou romper nesse fundo com o marubozu. Tá? Então, nosso padrão aqui de continuação ele é composto pelos dois marubozus. Então vamos entender a psicologia por trás desse padrão. Conceito de onda de alta e de baixa. Né? Onda de baixa é quando você tem dois candles onde o segundo candle faz nova mínima em relação ao candle anterior. Então aqui começou a onda de baixa. É a regra para determinar a onda de baixa no preço. Quando você tem dois candles onde o segundo candle faz valor máximo maior do que o candle anterior, isso aqui já é uma onda de alta. E isso pode se estender, obviamente, com candles fazendo novas máximas. No caso, a onda de alta se aplica na ocorrência da linha separatória de alta. Então, como é que ocorre? Temos uma onda de alta ocorrendo. E daí o que acontece? Ele faz o marubozu negativo. Então, o marubozu negativo, ele faz o seguinte, ele dá um pulo lá para cima. Ele abre com gap. Abriu com gap. Né? Pode, mesmo que não abra com gap, mesmo que o candle tenha terminado aqui, mesmo que seja um candle pequeno, mas geralmente ele vai abrir com gap e ele vai fechar esse gap, formando um marubozu negativo.
Então isso caracteriza o quê? A gente está numa onda de alta, fez o Marubozu negativo, que caracteriza o quê? Uma linha de contra-ataque de baixa, bearish counter attack line, que é quando você tem lá os candles de alta, daí ocorre lá a linha de contra-ataque de alta, né? Ela fecha o gap, ou seja, daqui ele pula lá para cima, faz o gap e desaba, fechando no período que está ocorrendo a formação desse candle no fechamento do candle anterior, né? Que geralmente vai ser no fechamento não, mas na máxima do candle anterior ou no fechamento, dependendo se é um candle positivo ou negativo. Geralmente vai ser positivo, né, se fechar no fechamento. Mas enfim, na máxima do candle anterior, pelo menos ele fecha o gap, né? Formando Marubozu, linha de contra-ataque de baixa, padrão que indica a queda. E fez a linha de contra-ataque de baixa. Mas essa linha de contra-ataque de baixa, ela sofre um contra-ataque depois da pressão compradora, que está fortificada, ou ela ressurge, fazendo um gap, ou seja, fechou aqui. Ela faz um gap lá para cima e abre aqui. Então ela abriu aqui, desabou para cá. Fechou com o Marubozu negativo. Linha de contra-ataque de baixa, caracterizada. E é aniquilada, massacrada por esse gapzão aqui para cima. E bomba, né, o mercado ele sobe e fecha lá em cima com o Marubozu positivo, que é o oposto e antagônico ao Marubozu negativo. Então esse Marubozu positivo, ele representa o cancelamento da psicologia de pressão de venda da linha de contra-ataque de baixo, a bearish counter attack line. E você tem então a característica do Marubozu de pressão compradora extrema, de candle de força, ocorreu com esse gapzão aqui ainda. A gente tem essa característica do gap, porque se tivesse a linha de contra-ataque de baixa e daí ocorreu o Marubozu aqui, isso indica congestão, ou seja, eu estou numa região de topo, tenho uma linha de contra-ataque de baixo, o Marubozu é uma região de topo após uma onda de alta, então provavelmente o preço vai cair, mas daí no fechamento abriu e voltou tudo. Mas estamos em um topo, mas estamos empatados, por quê? Porque abriu aqui, fechou aqui, e abriu aqui, e fechou lá em cima, ou seja, está no mesmo nível de força esses dois Marubozus, só que esse candle aqui negativo, como ele está na região de topo, ele tem mais força por conseguinte. Porque está numa onda de alta. Isso aí vai depender do contexto, né? Se está numa região de topo, vai depender do contexto. Às vezes não é uma região de topo, é uma região que a projeção indica que vai subir mais além desse ponto de alta. Então isso aí é melhor não dizer, porque vai depender do contexto. Ou seja, você tem uma onda de alta, está fazendo uma onda de alta aqui, mas está no comecinho dela e a projeção é para ela vir aqui. Então, aqui pode ser um topo, mas é mais provável que o topo termine aqui, né? Mas, digamos assim que a gente tem uma equivalência de força compradora e vendedora pelos dois Marubozus que são antagônicos. Digamos que seria uma congestão aqui caracterizada. Se você for para gráficos inferiores, digamos que aqui é o gráfico diário, você vai lá para o gráfico, sei lá, de 60 minutos, provavelmente você vai ver lá uma congestão, né? E num fractal menor representará fractal maior, que é o gráfico diário, esses dois Marubozus. Geralmente, se você for ver isso em gráficos bem menores, você vai ver uma congestão. Só que a característica interessante que a gente tem aqui é que a gente está numa parte de alta da onda de alta, só que ele pula daqui em gap para cima. Então não é um empate de Marubozus. É um massacre, literalmente, da pressão vendedora, porque pula daqui para a abertura e fecha com Marubozu positivo, que representa a pressão de compra para aumentar o tamanho da onda, para arrebentar resistências, para fortificar suportes. Aqui a gente não tem suporte nenhum, a gente está numa onda de alta.
né? Suporte seria lá embaixo. A onda está de alta, não tem suporte aqui. A gente tem prováveis resistências aqui. E ocorre um Marubozu positivo. Se fosse lado a lado, conforme eu falei, teria um empate, conforme a explicação que eu dei. Mas como ele pula, né, faz esse gapzão, pula para cá, ele massacra a linha de contra-ataque de baixa que está ocorrendo aqui e passa a ter uma psicologia de pressão de compra, indicando que se havia resistências aqui, ou psicológicas ou técnicas identificáveis, esse Marubozu está massacrando a força dessa resistência e o preço então tende a subir mais, tende a estender o seu movimento de alta. Certo? Então, quando você entende a descrição e a psicologia por cada parte da descrição, você entende como que esse padrão funciona. Os livros de Candlesticks, eles vão mostrar para você o padrão sucedendo, vai explicar a formação, tal, mas a psicologia por trás do padrão eles não explicam muito, o que impede você de identificar as variáveis desse padrão. Por que eu falo isso? Porque, de fato, o candlestick clássico, no gráfico real, em tempo real, ao vivo, ele nunca vai aparecer igualzinho do livro. Então, é ilusão você achar que eu vou olhar para o livro, eu vou consultar no livro aqui para ver se aparece igual. Não, vai ser condições similares e muitas vezes até distintas, mas que segue certas regras que têm equivalência com o padrão clássico, né? Com o padrão clássico. Então a gente tem aqui os intensificadores de poder ou probabilidade do padrão, né? Quanto menor o tamanho do primeiro candle, que é o Marubozu negativo, em relação ao segundo candle, Marubozu positivo, mais forte será o padrão. Então, assim, é um padrão de continuação de alta. Marubozu negativo, sabemos que ele tende a fazer uma força vendedora se desenvolver e o preço cair. Quanto maior o Marubozu negativo, mais forte é o padrão. Quanto menor é o oposto. Então esse padrão, linha de contra-ataque de alta, ele fica mais forte quando o Marubozu negativo ele tem tamanho menor do que o padrão, do que o clássico, principalmente em relação ao Marubozu posterior, que é o Marubozu positivo, certo? Então, a gente tem aqui o Marubozu menor, é o Marubozu, e a gente tem aí o padrão Marubozu positivo, que é maior em tamanho do que o Marubozu negativo, então o padrão fica mais forte. Então isso aqui é a primeira opção de intensificador de força. Veja que segue uma descrição similar, do qual certas características aumentam a probabilidade do padrão. E tem equivalência ao padrão clássico, mesmo sendo diferente, porque ele segue as mesmas regras e tem regras que adicionam a probabilidade para ele ser melhor do que o padrão clássico. Então veja que a maioria dos livros não ensina isso. Eu li um monte de livro de candlesticks e eles não ensinam nada disso. Mas a minha experiência de 16 anos de mercado e sempre analisando os candlesticks me fez perceber isso, né? E é por isso que eu ensino isso. Porque eu sei que isso existe e funciona. O segundo ponto, né? Quanto maior o tamanho do segundo candle, Marubozu positivo, mais forte será o padrão. Então a gente sabe que o Marubozu positivo, quanto menor, menos força ele tem. Quanto maior, mais forte ele tem. Então, se você tem o segundo padrão, a gente tem o candlestick Marubozu negativo. O segundo exemplo do padrão, tá? Normal o tamanho dele, e daí ocorre um Marubozu positivo bem maior. Ele tem mais força, né? Qual dessas duas opções, a opção 1 ou a opção 2, qual é a mais forte? A 2, né? Na realidade tem equivalência. Tá equivalente aqui, porque aqui o Marubozu é menor, aqui o Marubozu é o clássico, mas o Marubozu aqui é maior, então tá equivalente. Agora, o padrão a variação mais forte de todos é quando você tem os dois aqui somados, o 1 e o 2 somados. Como isso ocorre? Quando a gente tem, né, a gente tem um Marubozu pequeno. Eu vou apagar tudo aqui. Você tem aí
Marubozu pequeno. Vou desenhar menor ainda, peraí. O Marubozu pequeno, positivo pequeno. Aqui é borracha, cara. Nem sabia. Você tem aqui o Marubozu negativo pequeno, né? E aqui você tem o Marubozu positivo gigante, grande, né? Então tá aí, ó. Marubozu negativo pequeno. É um Marubozu, linha de contra-ataque de baixa mais fraca, porque é um Marubozu menor do que o clássico. E daí você tem em seguida o gapzão lá, que caracteriza depois a formação do Marubozu positivo maior do que o tradicional, corpo muito maior. Então é maior do que o primeiro candle, o segundo Marubozu positivo, e ainda você tem o Marubozu negativo, o primeiro bem menor. Então esse é o terceiro ponto, variação do padrão muito mais forte. E para a gente finalizar, né, vai parecer similar quando você tem a linha de contra-ataque de alta, né, com candles menores, que não vai ser igual ao Marubozu. Por que não vale candles menores? Ah, mas isso aqui não seria parecido com o Marubozu, só que muito menor? Você tem aqui um gapzinho e caracteriza então o corpo aqui pequeno também. Não é igual a isso aqui, mas é bem menor, mas é muito similar. Isso aqui também vale? Não. Porque quando você tem, mesmo sem sombras, né? Quando tem sombra, a gente sabe que é um spinning top. Tem spinning tops ali de sombras maiores, pode ser positivo também, tá? Tanto positivo quanto negativo. Candle de indefinição. Ocorreu indefinição, tanto em um movimento de baixa como um movimento de alta, vai caracterizar a formação de topo para movimentos de alta e formação de fundos para movimento de baixa. Quando não tem sombra, também é indefinição. Só que é uma indefinição bem menor do que esta aqui com sombras. Então indica a formação de topo se tiver numa onda de alta, isso aqui. Isso aqui também indica a formação de topo se tiver numa tendência de alta. Porque é um candle de corpo pequeno, na forma quadrada aqui, né? E por isso, então, a gente julga como candle de indefinição, menos força, mais então o preço ele tende a cair, não é um padrão de continuação, tem que tomar cuidado com isso aqui, certo? As variáveis aí a gente já viu, né? De variáveis, padrão tal, etc. Tá tudo certo. Então é isso, gente. Padrão linha separatória de alta. Acho que tá faltando aí, acho que 3 ou 4 aulas de Candlesticks para a gente finalizar aqui nosso projeto completo, todos os vídeos de todos os padrões de Candlesticks. Eu estarei falando sobre padrões novos. E para você aprender uma metodologia que funciona, você pode fazer como Warren Buffett fez. Aprendeu com Benjamin Graham, fazendo uma aula com Benjamin Graham, que já tinha uma metodologia pronta, porque criar sua própria metodologia é muito difícil, a maioria fracassa. Por isso que eu ensino de graça tudo sobre Candlesticks e um monte de coisa, porque não adianta você saber disso, isso vai te ajudar a criar uma metodologia, mas mesmo assim, a maioria falha em criar de tão difícil que é. Então eu consegui sobreviver, criei uma metodologia que funciona, dou aulas, né, para ensinar você como operar, como aprender essa metodologia. Entre em contato comigo, metodologia tanto fundamentalista a longo prazo, metodologia para trading de longo prazo e de curto prazo, trading em operações de longo prazo em criptomoedas, também é esse curso. E o grupo de sinais você ganha de graça comprando meu curso. Pode comprar o grupo de sinais separado, também você recebe sinais de trade e sinais de investimento para criptomoedas para longo prazo. Vou ficar por aqui. Obrigado, até mais.